Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blanche e hoje eu vou indicar 4 livros para você que é escritor e quer se aprofundar nos estudos teóricos de literatura, que é uma coisa que ajuda bastante a gente, porque ajuda a gente a entender esse objeto com que a gente está trabalhando, que é a literatura, né? E entender o que está por trás de uma narrativa, o que está por trás de uma obra literária, para a gente poder escrever melhor as nossas obras literárias, tendo um maior controle do que a gente está fazendo. Então, se você está buscando isso, fica até o final do vídeo para ver todas as indicações que eu tenho para dar hoje. E a primeira é Escrever Ficção, um manual de criação literária, do Luiz Antônio de Assis Brasil. Se eu não me engano, ele tem 500 e poucas páginas, ou seja, ele é bem completo, ele não só é grande, né, ele é muito completo porque ele pega ali todos os principais elementos de uma narrativa e explica como funciona cada um desses elementos e como você, escritor, pode pensar nesses elementos na hora de escrever o seu livro. Então, por exemplo, ele vai ter capítulo sobre personagem, em que ele vai falar como é a composição de um bom personagem de ficção. Ele vai ter capítulo em que ele vai falar os tipos de narrador possíveis, quais são mais usados na contemporaneidade, como que funciona cada um, o que você tem que pensar na hora de escolher um narrador com determinadas características para o seu livro. Ele vai ter capítulo sobre enredo, vai ter capítulo sobre estilo, e tudo isso com muitos exemplos de livros clássicos e contemporâneos. Então é um livro muito legal para quem é escritor. E esse autor, o Assis Brasil, ele é, assim, ou a maior, ou se não, pelo menos uma das maiores referências nos estudos de escrita criativa que a gente tem no Brasil. Ele foi uma das primeiras pessoas a trazer os estudos de escrita criativa para o ambiente acadêmico no Brasil. Então ele ministra há muitos anos, assim, há décadas, uma oficina de escrita na PUC do Rio Grande do Sul, e ele também coordena a pós-graduação em escrita criativa. Então ele não só é um escritor com muita experiência, como também é um professor com muita experiência, e isso torna o livro muito didático. Ele é, assim, um dos melhores livros para escritores que você vai encontrar. Em segundo lugar nessa lista é o livro A Poética do Conto, do Charles Kiefer. Como o próprio nome já diz, esse livro vai focar no conto, e ele é bem legal porque ele pega, assim, as principais referências teóricas sobre o conto, sobre esse formato, né, esse gênero, e ele vai explicar tudo, né, até a gente entender quais são as especificidades do conto, o que é um bom conto. Ajuda muito a gente a entender o que fazer quando se quer fazer um conto, sabe? O Charles Kiefer também é um escritor brasileiro e também é um professor de escrita criativa e um pesquisador, né, então é um livro que é uma referência acadêmica também, né? E ele é bem legal para você que quer entender o conto. Em terceiro lugar, o livro Literatura Brasileira Contemporânea. Só para corrigir que eu falei o nome errado, é Ficção Brasileira Contemporânea, beleza? Do Carl Eric Schauhammer. Pelo nome do autor, esse aí dá para ver que não é brasileiro, mas ele vive no Brasil e ele estuda a literatura brasileira contemporânea, e ele também é um professor universitário na PUC Rio, e nesse livro ele vai falar da literatura principalmente dos anos 2000, tentando entender o que é a literatura contemporânea em comparação com a literatura feita antes no Brasil. Então, quais seriam as especificidades da literatura contemporânea, quais seriam as características da literatura brasileira contemporânea. E eu acho isso importante porque nós, que estamos escrevendo agora, somos escritores brasileiros contemporâneos. Então, eu acho importante a gente ter esse estudo da literatura da nossa época, né? Traz pra gente um olhar mais teórico sobre o que tem sido publicado hoje em dia e nos últimos anos também. Ele vai passando pelas décadas de 60, 70, 80, 90 e anos 2000, que é onde ele vai focar, né, na maior parte do livro. É um livro que eu recomendo, que eu acho interessante a gente conhecer. E o quarto livro e último dessa lista é o Dicionário de Estudos Narrativos, do Carlos Reis. Esse autor é de Portugal, ele também é um professor universitário, também com bastante experiência no estudo de teoria da literatura. E esse livro ele é um dicionário mesmo, então ele vai ter vários termos ali referentes à literatura, à narrativa. Então, sei lá, por exemplo, vai ter entrada de autor, narrador, enredo, personagem, coisas mais específicas, focalização onisciente, narrador heterodiegético, vários termos assim que a gente às vezes não entende muito bem o que é. E nesse livro tá tudo explicadinho com todas as referências
teóricas que ao longo da história os pesquisadores de literatura foram desenvolvendo, só que de um jeito resumido, bem explicadinho, igual um dicionário mesmo, sabe? Você quer entender o que é um termo, você vai lá, abre o livro naquele termo e você vai entender, e você ainda vai ter ali as referências para se você quiser pesquisar mais sobre como esses conceitos se desenvolveram dentro dos estudos literários. Então é um livro muito grande e muito completo, mas diferente dos outros livros daqui, ele não é um livro que você geralmente vai pegar e ler do início ao fim, ele é mais um livro para consulta. E se você pesquisar na internet, você vai ver que tem uma versão mais antiga desse livro, que é do Carlos Reis junto com uma outra professora, e se eu não me engano o nome é Dicionário de Teoria Narrativa. É basicamente o mesmo livro, só que o que acontece? O Carlos Reis pegou o Dicionário de Teoria Narrativa, que é dos anos 80, eu acho, e ele revisou tudo, reescreveu algumas coisas, atualizou tudo e publicou em 2018 com esse nome Dicionário de Estudos Narrativos. Então, se você quiser o livro atualizado, você pega esses 2018. O problema dele é que ele é um pouco caro, porque ele não é publicado no Brasil, ele é publicado em Portugal. Então ele acaba ficando um pouco caro se você estiver me assistindo do Brasil. Tem gente que está me assistindo de Portugal, então eu acredito que para vocês vai ser mais barato. Mas eu acho que vale muito a pena, porque é um livro muito completo e é um livro que vai te dar toda a base teórica que você precisa dentro dos estudos narrativos. E é isso, essas foram indicações de 4 livros teóricos para escritores. Os links para esses livros estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou, dá um like e se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil. Me segue no Instagram, que eu também volta e meia recomendo livros por lá. E até a próxima!